Bem-vindos à mesa de canto do 1º de Abril. Não é dia das mentiras, mas aqui falamos de cultura científica e matemática. Tem a ver com o perfil do aluno, é isso que vamos falar. De educação, aliás, um tema que é caro aqui aos meus companheiros de painel. Isto a propósito do Conselho Nacional de Educação, que defende cultura científica e matemática devem ser incluídas num documento final a propósito do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Não sei quem é que quer começar com o tema. João. Sim, realmente este é um documento que eu considero muito bem concebido, que aponta para 10 competências fundamentais para o desenvolvimento global da pessoa do aluno, resgatando esta noção de pessoa do aluno marcada pela experiência comunicativa, pela abertura aos outros, pela alteridade recíproca e pelo retorno que eu considero tão importante à sensibilidade para ser possível uma reflexão ética, crítica e responsável. É realmente um documento que, na minha perspectiva, está muito bem pensado, cujos princípios pedagógico-filosóficos que apresenta são, na minha opinião, inquestionáveis na escola do nosso tempo, na escola contemporânea. Todos aceitamos que o mandato democrático da educação pressupõe necessariamente um perfil de base humanista. A inclusão de todos e a construção efetiva e sustentada das aprendizagens com coerência, com flexibilidade, com adaptabilidade, mas também com ousadia. Os princípios que estão enunciados neste documento só poderão, na minha perspectiva, ser atingidos se houver, contudo, uma reformulação dos currícula, de modo a tornar mais apropriado o conhecimento aos diferentes níveis etários e também o modo de os veicular, se o modo de os veicular se traduzir numa realidade, afastando-se de vez completa das lógicas que valorizam e que tem sido a tónica principal da nossa educação nos últimos anos, em que a tónica, o que é valorizado são os resultados em detrimento dos processos de aprendizagem. Por outro lado, na minha opinião, é imperativo que se concretize a reorganização das próprias escolas. E este documento aponta já neste sentido, restituindo à escola a autonomia necessária para corresponder aos desafios dos nossos alunos e da contemporaneidade. Aqui colocam-se depois algumas questões que podemos tratar a seguir, porque realmente esta da autonomia muitas vezes fica no papel, quando as escolas precisam é de recursos, é de meios para fazer diferente e fazer melhor. Não sei se queres que não, passava. Realmente isto traz este documento, apesar de ser, na minha opinião, um documento de extraordinário valor, embora um bocadinho assente na escola finlandesa, que portanto ele quer de alguma forma plasmar a escola finlandesa, não quer dizer que não seja útil e que não seja bom retirar os bons exemplos. Agora nós temos realmente que também pensar que na nossa realidade cultural, na nossa realidade social, e adaptar, não fazer uma cópia fiel, mas sim aproveitar aquilo que pode ser bom e deixar para lá aquilo que não nos pode trazer benefícios. Este é um documento que, este parecer do Conselho Nacional de Educação, foi elaborado pelos conselheiros Álvaro Santos e João Paulo Leal. Encontra-se em discussão pública e onde é defendido que a investigação e pesquisa, assim como a matemática e as ciências, como competências transversais e não como disciplinas, surgem como referências esparsas. Paulo, não queres... isto tem a ver com a tua área de investigação? Bom, antes de mais dizer, eu acho que era bom porque... Não, eu hoje venho de serviço de catering, não é? Portanto, eu muito bom, é um serviço muito bom. Eu nem vinha falar de... Não é todos os dias. O Paulo trouxe-nos 3 manjares. Não é todos os dias, não, qualquer deles do melhor. Não, quer dizer, no fundo...
isto tem a propósito da investigação, não? Sim. O João estava... Ainda bem que o João fez este preâmbulo, porque eu não fazia ideia o que é que falava este documento de cultura científica e matemática, sendo que, como o João diz, que pretende de algum modo plasmar a estratégia ou os processos da Finlândia, ou da Finlande, não é? Nós temos falado aqui várias vezes na questão do land, não é? E de facto os extremos tocam-se, não é? O Finlande está num lado e nós estamos no outro fim do outro land, não é? Portanto, e neste caso eu acho que de facto nós devemos, e temos pessoas que conhecem muito bem a nossa realidade, devemos buscar o melhor que os outros têm, mas devemos saber adaptar muito bem às nossas contingências, às nossas potencialidades e de algum modo também alguma das nossas limitações, sendo que muitas vezes nós conseguimos dar a volta às limitações e depressa passam para mais-valias. E isso, o que é que isso vem a propósito que nós hoje aqui temos vindo... É engraçado, eu falei no último programa que o João parece que tem 2 hemisférios, não é? Aliás, tem, como todos nós, mas de facto os dois, aquilo são completamente distantes um do outro, não é? Porque se as pessoas estivessem a assistir a nossa conversa antes de iniciar esta gravação e depois, até eu me assustei, porque de facto ele transforma-se completamente, não é? Tanto bem em qualquer das situações. Mas isto para dizer que de facto tivemos aqui a degustar, e não, como vocês sabem, não se faz aqui publicidade gratuita, mas há coisas que eu não posso absolutamente falar. Há outra que eu posso e devo falar, não é? Portanto, o que estamos aqui a falar é que provamos provavelmente uma das melhores manteigas que existe. Sem dúvida. Uma manteiga das Marinhas, e eu ainda não tive o privilégio de conhecer, de facto, a estrutura, mas já temos todos o privilégio de provar o que de lá sai, não é? E o que lá sai em termos de manteiga é simplesmente do melhor que nós conhecemos. Portanto, os nossos parabéns, os meus parabéns, de facto, a esta estrutura. Em relação ao resto, o resto tem a ver, de facto, com esta investigação, não é? Portanto, eu sempre defendi que a investigação deve fazer parte, efetivamente, da aprendizagem de qualquer pessoa, não é? De qualquer aluno. A investigação não tem que ser só na área, de facto, técnica, à qual eu estou ligada, portanto, a investigação é uma coisa transversal, sendo que a investigação não tem que ser uma coisa muito complexa, não é? Uma coisa, de facto, que são precisos meios infindáveis, e muitas vezes a melhor investigação faz-se com processos simplicíssimos, não é? E estes exemplos que aqui hoje temos em cima da mesa, estes outros 2 exemplos, são exatamente o exemplo acabado disso, não é? São processos muito simples, são recuperações de tradições e são, de facto, o que diremos, aquilo em que eu acredito piamente que será o futuro. Estejamos a falar de queijos, estejamos a falar de manteigas, estejamos a falar do que é que estejamos a falar. Nós temos por hábito, efetivamente, copiar os outros naquela grande complexidade. Aliás, já o fizemos na agricultura, não é? Abdicamos da agricultura que fazíamos de termos biológicos e tal, fomos encarreirar para as grandes produções. Agora já damos mais, tanto privilégio a essas biológicas, portanto, a Bolsa de Terras tem privilégio, portanto, quem faz a agricultura biológica tem privilégio, portanto, no fundo, quer dizer, para onde é que a gente quer ir, não é? É óbvio que não vão todos nem para um lado, nem todos para o outro, não é? Agora, quem organiza isto, e este documento é também um exemplo acabado disso, tem que saber por onde é que nos quer levar. Agora, nós também temos que ser inteligentes, e uma vez que isto está em discussão pública, também para dar as notas e os indicadores, no sentido de dizer, nós, face à nossa experiência, quer seja em Vozela, quer seja em Coimbra, quer seja nos sítios mais recônditos ou nos mais evoluídos, saber adaptar cada uma das realidades. Portanto, nós não podemos estar a fazer todos o mesmo, não é? E este documento deve ser suficientemente moldável para cada um ter espaço de manobra para criar a sua investigação e a sua pesquisa, não é? Luís. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia também aos meus colegas. Eu começo por dizer que tenho aqui um conflito de interesses, e este conflito de interesses
tem a ver com o seguinte. Eu gosto muito da sala de aulas porque é o sítio onde efetivamente gosto de aprender e, portanto, mais do que outra coisa qualquer na vida, gosto de aprender na sala de aulas. E tenho procurado, quando tenho necessidade de partilhar a sala de aulas com outras pessoas, tenho procurado desenvolver uma técnica pedagógica que me apaixonou e, portanto, vivo essa paixão e esse é o meu conflito de interesses, que é a integração curricular. E a integração curricular desenvolve uma técnica pedagógica a partir do sujeito e só de um sujeito e não de 24 alunos, 30 alunos, 40 alunos, não, um sujeito. E, portanto, procura logo encontrar a melhor forma de pedagogicamente apresentar evoluções, etc., mas um a um. E, portanto, cada um, porquê? Primeiro, porque eu visitei o documento e quando me falam em cultura científica, é um termo bonito, quer dizer, mas eu fico muito pobre, não é? Cultura científica, não. O mundo roda sempre, pronto, ok, quer dizer, mas ficamos por aqui, não é? Cultura científica e matemática, quer dizer, então, e inglês não é cultura científica? Não dá jeito, é? Lógica, pode não ser matemática, não é? Informática não é cultura científica? Desporto não é cultura científica? É que pode ser, quer dizer... É com certeza. Pronto, mas não fica claro na leitura, pelo menos na minha leitura, também temos sempre esse problema. As pessoas escrevem as coisas e nem sempre cada um lê. Quando eles falam em inter ou em multidisciplinaridade, eu acho que é um bocadinho aquilo que tu fazes na tua sala, que é aquilo que nós, por exemplo, professores do primeiro ciclo, temos muita facilidade em fazer. Bem, em primeiro lugar, parece-me que este documento assenta muito na transformação do trabalho que nós fazíamos antigamente e que hoje se prepara para ser um trabalho mais colaborativo. Portanto, assenta muito na coadjuvação. E quando falo em interdisciplinaridade, falo precisamente nisso, com o que estás a dizer, e muito bem. Ou seja, quando se está a tratar de um tema... poderá ser biodiversidade, este tema vai abarcar diversas disciplinas e vai congregá-las todas no sentido de trabalhar em todas ao mesmo tempo este tema. E enquanto isso, eu acho que é um passo em frente. Se entendermos esta forma de trabalhar em conjunto para um objetivo, para um aluno, em relação ao aluno, aí já ponho as minhas dúvidas. Porquê? Porque quando trabalhamos para um aluno só, quer dizer que temos mais gente para trabalhar connosco, porque na minha sala, por exemplo, eu quando tenho alunos com dificuldade, tenho que pedir ajuda a alguém que me venha encontrar caminhos, ajudar a encontrar caminhos, para eu, ajudando aquele, nunca deixar os outros. E, portanto, há caminhos diferentes a percorrer. Eu acho que este documento, nesse aspecto, traz alguma, se ele for cumprido à lei, segundo a ideia da pessoa que nele pensou, poderá ajudar-nos muito nas salas de aula. Vai esbarrar com certeza num aspecto, que eram recursos. Todos estes documentos assentam na necessidade de mais recursos, de mais gente, não é? De diferenciação, e nós provavelmente não estamos muito em condições de os dar. Para mais, Luís, nós hoje estamos à procura de alunos como alguém dizia, do século XXI, mas as pessoas esquecem-se que nós somos os professores do século XX. E, portanto, a maior parte de nós não tem nem formação, nem neste momento se encontra com a disponibilidade mental para poder abraçar logo de início e logo com a força com um projeto destes necessita, com a força que um projeto deste necessita. Mas, de qualquer forma... O que eu estava precisamente a tentar explicar é que todos estes projetos
para mim, que felizmente tenho a oportunidade de algumas pessoas ligadas às ciências da educação partilharem comigo a sua amizade e algum até do seu conhecimento científico. Por causa deste tema recebi 4 ou 5 papers de trabalhos de investigação feitos um bocadinho por todo o mundo, onde também participam portugueses. Portanto, portugueses não estão no Conselho Nacional de Educação, mas são investigadores na área das ciências da educação reconhecidos mundialmente e que têm até revistas científicas de ciências de educação que são publicadas um bocadinho por todo o país. Me falha realmente, porque eu sobre isso só falei com os meus colegas. E eu, quando digo sujeito, é exatamente aquilo que eu dizia no programa passado, os tais caminhos únicos. Não é? É aqui o caminho, é este caminho que tem que fazer e tal. E, portanto, mas este documento não aponta nesse sentido. Pá. Não, define para a escolaridade obrigatória 12º ano, define o caminho que se deve traçar. E, portanto, para mim, tenho que perceber claramente, ou devo tentar perceber, ou pelo menos a mim, do ponto de vista daquilo que eu procuro ter em termos de inteligência e de raciocínio, eu não posso de maneira nenhuma confundir a autonomia das escolas com autonomia curricular ou com currículo formal. E, em contraponto, aquilo que o documento fala de flexibilidade curricular. Porque se eu cometer este lapso, estou-me aqui a esquecer de um aspecto importantíssimo em qualquer relação de escola, aluno, professor, encarregado de educação, assistente, etc., comunidade educativa, que é o currículo oculto. Se eu olhar para o sujeito, para o aluno, sujeito, como ele é, eu descubro-lhe o currículo oculto. Eu tenho a hipótese de trazer esse currículo oculto para o resto do currículo. O problema é que se eu não olho para o sujeito, tal e qual como a integração curricular faz, promovendo o sujeito, promovendo a atividade de conhecimento sujeito a sujeito, sabendo nós, obviamente, que a diferença da utilização de recursos é enorme, e depois há alunos que se dedicam com muito mais ênfase a uma determinada matéria e outros a outra matéria, isso é normal. Nós próprios tivemos mais dificuldade numas áreas, menos dificuldade na outra, mas a integração curricular olha para o sujeito e puxa-lhe por esse currículo oculto, porque as experiências que todos nós temos na escola são diferentes, não é? Não, porque olha, ir à individualidade do aluno. Não permite. Tu deste o toque, Que é? Não fala da formação de professores. Então nós queremos mudar de paradigma sem os principais agentes do processo terem também eles, ou serem eles os primeiros a mudar de paradigma. Sim, mas como tu sabes... Eu não posso fazer formação de professores, tal e qual como tenho o modelo atual, e querer que amanhã, por magia, os recursos, etc., se tudo se transforme e que seja... Porquê? Porque estamos a tratar de reformar na forma, mas não estamos a tratar de reformar nos conteúdos, nem na técnica de utilização dos conteúdos. Há um aspecto que eu concordo contigo. Certo? Porque o mais importante não é tu debitares matéria numa sala de aulas. Para mim, o mais importante é alguém perceber que vai ter que saber, que conhecer e como é que chega a esse conhecimento e como é que consegue ultrapassar até mesmo disciplinas mais de lógica, mais de memorização de fórmulas, não é? O H2O, o H2SO4, quer dizer, a tabela de elementos da química. Temos que ter os metais, os não ferrosos, os não sei o quê, quer dizer, temos que ter... Está bem, mas como é que eu posso lá chegar, conhecer uma tabela periódica, dominar os elementos dessa tabela periódica, sem que alguém me tenha dito: atenção, a tabela periódica tem entradas pela esquerda e pela direita, começamos nos átomos mais pequenos, acabamos... Não, como é que eu posso chegar? Percebes essa... Não, eu não concordo contigo. Eu não concordo contigo num aspecto, realmente. E aí há uma diferença que existe entre a tal Finlândia
e o Portugaland. Ou seja, na Finlândia este documento foi originado por uma reforma total do currículo. Aí concordo contigo. E aqui a tutela não entendeu necessário fazê-lo nesta altura. Não concordo contigo quando dizes que isto não atende à diversidade do aluno, porque precisamente este documento adequa o ensino, na minha perspectiva, à projeção das necessidades do tal aluno do século XXI, identificadas que foram as competências e os conhecimentos que mais faltarão a esses mesmos alunos para enfrentar os desafios da vida adulta. Ou seja, a escola hoje tem a capacidade de poder, em Viseu, determinar uma flexibilização quer dos programas, quer dos currículos, em função das necessidades dos seus alunos, dos alunos que estão matriculados nas escolas. Como se estiver em Leiria, a escola de Leiria pode fazê-lo em relação aos seus alunos. E isto penso que é um avanço. Outra forma, das razões que eu entendo que é um avanço é a possibilidade da carga horária, os tais 25%, poderem ser... ou seja, eu hoje tenho um programa para cumprir e esse programa eu tenho que o cumprir integralmente. Ora, se eu conheço o meu aluno, se eu sei as necessidades dele e se eu sei que algumas rubricas desse programa, ao estar a perder, não diria perder tempo, mas a utilizá-las, se eu posso deixá-las para trás e focalizar a minha ação naquelas que eu entendo que são prioritárias, este é um avanço. Não é? Portanto, aí estamos, logo desde este primeiro momento, a atender à diferenciação dos alunos. Concordo plenamente contigo com o facto de realmente isto não fazer parte de um plano global, mas depois entra se calhar a parte política, e eu aí não sou político. Eu também não. Ou seja, eu nunca fui nem nunca serei. A minha política é o meu trabalho e, portanto, tento às vezes, umas vezes bem, outras vezes mal, cumpri-lo da forma melhor que sei e o mais que posso. E o que é que acontece neste momento? Acontece que, se calhar, isto ia levar a uma discussão pública maior ainda, mais alargada, iríamos andar à procura de consensos sempre políticos, e temos aí as eleições à porta. Basta dizer que, e falando outra vez na Finlândia, um documento parecido com este demorou de 5 anos. Porque realmente eu sou da tua opinião nesse aspecto e posso ser em outros. Ou seja, quem foi ouvido para a elaboração deste documento? Foram ouvidos os alunos? Se calhar não. Foram ouvidos os professores? Se calhar não. Nesse aspecto eu estou de alma e coração contigo. Na análise do documento, e é evidente que eu as únicas pessoas que eu escutei acerca dele foram os meus pares. E os meus pares do meu departamento, principalmente do meu departamento, do departamento 101, professores, antigamente chamados professores primários e hoje professores do primeiro ciclo. E nós até chegamos a uma conclusão, que nós, no nosso departamento, esta ação de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, nós já a fazemos diariamente. Porquê? Porque nós somos professores de estudo meio, somos professores de matemática, somos professores de educação de expressão dramática, somos professores de atividade física, somos professores de artes plásticas, enfim. E então fazemos este trabalho, esta multidisciplinaridade diariamente. E nesse aspecto, realmente, para nós, primeiro ciclo, nós se calhar não necessitaríamos muito de ser chamados a fazê-la. Agora, nós não estamos habituados ao trabalho colaborativo, ou seja, nós não estamos habituados à coadjuvação. E, portanto, e este documento aponta muito nesse sentido. Ou seja, eu fui buscar, analisando a tua perspectiva e a minha,
eu poderei concordar contigo que se calhar tu foste buscar só aquela parte menos positiva e eu se calhar já vou terminar com positiva. e eu se calhar Não, já vou terminar com positiva. Fui buscar aquela parte mais positiva. Eu vou terminar com a parte positiva, Luís, mas deixa-me só dizer-te o seguinte. Eu para me preparar para enfim, procurar aqui dizer poucas coisas, que é para ver se não erro muito. A gente às vezes quando fala muito depois começa a errar. Trouxe um trabalho feito em 2002. Trouxe um trabalho na Universidade do Minho, o projeto Procure, projeto curricular e construção social, primeiro ciclo, o desenho do projeto curricular integrado, certo? Portanto, já se falava no primeiro ciclo e este projeto tem as conclusões, tem o trabalho de acompanhamento e de monitorização. Há diversos projetos. Depois, também trouxe aqui... Até havia o projeto da Ponte, que nem queria turmas, também trouxe aqui da Universidade do Minho, aliás, penso que deve ser dos departamentos de Ciências da Educação o que mais tem trabalhado. Teoria Crítica, Currículo e Tecnologia Educativa, outro paper. Também para o primeiro ciclo. Por dois, também tem, primeiro ciclo, mas também tem outras áreas de conhecimento. Portanto, ou seja, eu, enfim, tentei monitorizar, tentei verificar, analisar. Porquê? Luís, Porque quando eu olho para o sujeito, e é esta a tecla para mim fundamental, por isso é que eu falo de integração curricular, e quando falo de integração curricular falo de tudo, sim, certo? A integração na escola, a integração na sociedade, a integração dos currículos, das matérias, das atividades, de tudo, até a diferenciação que devemos ter na postura pedagógica. Porquê? Porque uma coisa é diferença cognitiva, sim, e outra coisa é déficit de alunos. Porque o documento, por exemplo, não trabalha a pobreza infantil. E nós sabemos que ela existe. E nós sabemos que há alunos que têm... Nem esse, nem nenhum documento consegue responder a essa questão. Isso é uma vontade política. Então, desculpa, quem sou eu, sim, para definir quais são os desafios da geração que está a seguir a mim, ou até mesmo da minha, no século XXI? Meus caros, temos que ir para o intervalo. Não tens opinião. Voltamos. Não sei quais são. Voltamos já a seguir. Então, bem-vindos à segunda parte desta mesa de canto. A conversa está animada. Paulo Barracosa, tens estado aí tenho estado aqui de forma a minha pergunta é se partilhas das preocupações do Luís ou do otimismo do João Cavaleiro. Não, meio. Nem muito salgado, nem muito salgado. Não, falava-se aqui em off, de facto, alguém dizia morder no concreto, não é? Ou seja, nós para opinarmos, não, todos podemos opinar e mandar as nossas balelas e coisas, mas para opinar com fundamento, seja em que área for, eu sou apologista de que quem morde no concreto tem mais, no fundo, direito e opina melhor. O que é que isto quer dizer? Quem o faz, não é? Quem o vive dia a dia, efetivamente é aquele que sabe as dificuldades por qual passa, não é? E que efetivamente é aquele que pode ser o tal facilitador para que toda esta estratégia, muitas vezes bem pensada e gizada no papel, possa ser posta em prática. Agora, o João falava aqui, portanto, e como professor do primeiro ciclo, eu fazendo um paralelismo para o meio universitário, para o meio superior, politécnico, eu este ano estou a dar algumas disciplinas daquelas de base, não é? E entendo que essas disciplinas de base, o que não é o caso, devem ser dadas pelos melhores professores, não é? Porque são aqueles que fazem, no fundo, convergir os elementos, não é? Quando nós estamos a falar da botânica de uma planta, não é? Da parte da histologia, da parte dos tecidos, da parte dos órgãos, nós temos que estar a falar ao mesmo tempo de podas, de enxertias, de melhoramento, etc. Não é? Exatamente para que aquilo não seja dado tout court, não é? Tem que saber distinguir uma monocotiledónia de uma dicotiledónia. Mas e o que é que isso me interessa em termos de capacidade de enxertia
ou de facto de mais-valia em termos de produção. Portanto, e essas pontes devem ser feitas para que o aluno vá percebendo, eu estou a falar isto no nível superior, mas que é especialmente aplicável no nível, vá percebendo passo a passo para que é que está a aprender aquilo, não é? E como é que aquilo que ele está a aprender pode efetivamente depois traduzir-se de facto numa mais-valia, numa competência que ele tenha para produzir melhor, fazer melhor, etc. Eu tenho preocupado nestes últimos tempos, eu hoje não fiz nada, de facto... Hoje fizeste muito. Não fiz a nada. Manteiga, o queijo, o pão, por amor de Deus, facto, ninguém fez como tu. Só andei em reuniões e não fiz hoje praticamente nada. E isto, mas tinha de facto alunos a trabalhar e eu sei que estou a produzir alguma coisa indiretamente pela ação deles, não é? Isto porquê? Porque eu entrei numa fase... às vezes há aqueles cliques, não é? E se a gente não somos ouvidos, não é? E os tais santos da casa não fazem milagres, então que saiamos um bocadinho até para esparcer o espírito. E não é a necessidade de ser reconhecido por outrem, mas é a necessidade que tu tens em que o teu conhecimento possa ser aplicado em alguma coisa. E eu tenho andado... A melhor forma de ganhar algum respeito dos meus colegas é dar-lhe sabores, não é? Tal como na sociedade. Portanto. E o que eu ando agora, ultimamente, a tentar fazer é, no fundo, criar sabores 100% consciência, não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, olhando para o nosso meio, não é? E neste caso o nosso meio é o centro, não é? É quase o centro das atenções, nós possamos, efetivamente, desenvolver consciência, sabores que façam criar emoções às pessoas e que as pessoas saibam, efetivamente, aquilo veio dali, não é? E isto é, efetivamente, o que estes professores de primeiro ciclo, tal como os outros, têm que fazer e têm que interpretar estes desígnios e estas matrizes que saem, porque estes professores têm que, acima de tudo, conhecer muito bem o meio que os envolve, não é? Para que possam estabelecer relações com o meio. Não quer dizer que os seus alunos vão trabalhar ali ao lado. Até podem trabalhar para Londres, podem trabalhar para a Finlândia. Agora, o que é importante é que eles conheçam muito bem uma realidade que lhes é próxima e como é que eles conseguem pôr o seu conhecimento ao serviço dessa realidade e como é que podem ver a realidade para o seu conhecimento. Paulo, e isso é leva... verdade aqui, como na Finlândia, como na Inglaterra, como no Mas isso leva-me a colocar-te uma questão que é... a colocação de professores tem que ser também repensada nesse sentido. Porque alguém de Viseu que é colocado no Alentejo, no Algarve... Não é, eu já o disse aqui, aliás, já o falamos, o que nós precisamos aqui é de um Neozelande e de um Finlande. Não é? A pessoa não tem que ser da zona. Aliás, eu direi até... Muitas vezes até é preferível que a pessoa não seja da zona, porque tem anticorpos e depois não fala com não sei o quê e tal, e às vezes até é melhor que venha alguém de fora. E, aliás, já houve um exemplo há uns anos de alguém que veio de Cascais para Vila Nova de Paiva que fez um trabalho fantástico, não é? E provavelmente não seria possível fazer em Cascais e que o fez aqui de uma forma brilhante. Foi a pessoa que melhor interpretou, por exemplo, o projeto do Arbutos do Demo, não é? Veio de Cascais. Porquê? Porque em Cascais ele tem alguns exemplos. Quando chegou aqui e viu aquilo, isto tem em Cascais. Agora, vai perguntar aos Vila Nova de Paiva se olharam para aquele projeto? Não. Portanto, porquê? Vivem muito dentro daquela realidade e no fundo é preciso às vezes irmos beber para depois trazermos, não é? Agora, o que eu estava a falar é de facto esta capacidade de adaptação. Nós somos muito do desenrasca com tudo o que isso tem de bom e o que tem de menos bom. Aqui o que eu falo em desenrasca é a capacidade de adaptação, não é? Põe-te no meio do Uganda, tu olhas em volta e consegues desenvolver uma estratégia para sobreviveres e para fazeres crescer com o teu conhecimento. Agora, tu vais dar e vais beber. Portanto, nós temos de ter sempre esse espírito aberto, não é? Não ter a noção que vamos só ensinar, eu com os meus alunos. Eu prefiro aprender mais com eles, óbvio que o meu papel é ensinar, mas estou sempre muito atento a onde é que eu posso aprender com eles. Não é? A questão agora não é mais o que devemos ensinar, agora a questão é como devemos ensinar e como devemos aprender. Ou seja, mas há uma coisa da qual nós não podemos fugir. É que o sucesso destas reformas assenta sempre, cai tudo sempre nas costas dos professores. Qualquer ela que seja, qualquer mudança. Ainda há pouco tempo falámos aqui no acordo ortográfico, não é?
que preparação é que os professores tiveram para o acordo ortográfico? E eles souberam dar resposta, não é? Agora, o desafio é maior. E quando tu falas, quando se falam nos temas que vão ser objeto do estudo dos nossos alunos, por exemplo, quando tu falas no tempo da biodiversidade, e claro que vai ser muito melhor para o aluno ter distrito a este tema o professor de português, o professor de matemática, o professor de geografia, o professor de ciências naturais, o professor de educação para a cidadania, o professor de história. Agora, o que nós não estamos ainda preparados é para conseguir todos juntos fazer esta interação, esta interligação que é absolutamente necessária para que as coisas corram no interesse dos alunos. Porque os professores não há nenhum professor que não pense desta maneira. Vocês pensam da mesma maneira que eu, tenho a certeza absoluta. O interesse está centrado no aluno, pá. O sujeito. Eu chamo-lhe o que tu quiseres, pá. Mas eu chamo-lhe sujeito. Pronto, mas eu chamo-lhe. Estou mais habituado a lidar com o aluno e menos com o sujeito. Eu sou mais de abraço. Eu sou mais de abraço. Estás a ver? Sou mais de abraço. Mais de praticado. Realmente, na minha opinião, é a minha opinião. Respeito a qualquer opinião contrária, mas é a minha opinião. Tem que haver uma mudança de alguma forma iríamos abordar outro tema que está interligado a este. Somos uma classe docente no ativo envelhecida. Não vale a pena fugirmos desta questão. Não é? Sabemos que vamos continuar mais anos até atingirmos o direito à reforma. Sabemos que a população escolar está a diminuir. Que como tudo na vida, tudo tem que ter motivação maior. Toda a gente precisa de ser motivado. Eu vou até fugir um bocadinho e recordar o tema da semana passada. Se aqueles que ganham milhões precisam constantemente de ser motivados, por que raio de carga d'água é que o professor também não tem motivação, ou também não necessita de motivação? E está sujeito a estar permanentemente a mudanças de currículos, a mudanças dos acordos ortográficos, a mudança de programas, e nós não precisamos, ninguém se preocupa em nos motivar. Ainda há pouco tempo fomos surpreendidos que até a progressão na carreira continuaria. E então, com que força é que nós podemos ter? Eu posso ter força, o Luís pode ter força, mas há aqueles que não têm tanta força como nós e estão no sistema também. E, portanto, realmente eu encontro algumas debilidades neste projeto, neste programa, nesse sentido, porque ele assenta isso outra vez em nós, mas muitos de nós provavelmente não estaremos nem motivados nem preparados para lhe dar. Mas permite-me só aqui, tu falaste em duas coisas, que era a tal complementaridade e os coadjuvantes, não é? De algum modo. Isto é extremamente importante, aliás, para que um tema seja abordado em várias vertentes. Não é? É importante até para motivar os próprios professores como forma de colaborarem entre si e de encontrarem novos pontos de encontro. Não é? E ao mesmo tempo é uma forma inteligente de estabelecer controle, ou seja, os professores passam a perceber o que é que o outro faz de uma forma natural. Não é? Lá está o tal aprender. E ele procurará, de facto, fazer melhor e aprenderem uns com os outros. Não é? Porque normalmente o que há uma grande estanquicidade na sala de aula, não é? O professor não entra nenhum na sala de aula, isto estamos a falar desde o ensino primário até a universidade. Sim, é uma cultura. Quando eu partilho efetivamente o contrário e a minha sala de aula é partilhada com outros professores. Exato. E é estimulada essa partilha. E o próprio Luís já o disse. De facto, a microbiologia ajuda na diversidade e de facto nós temos que encontrar esses equilíbrios. Houve uma conferência ainda há pouco tempo do António Sampaio da Nova, aqui, que eu tive a oportunidade de ouvir,
E ele falou muito disso, né? Da forma de sala de aula, né? Da forma aberta que deve ser, é óbvio que não poderá ser em todos os casos, mas da mais-valia que isso representa. E eu até em jeito de graça disse-lhe que isso era uma escola nova, não é? E aquele retorquiu no fundo, porque de facto é difícil fazer passar uma mensagem desta natureza em determinados meios, mas eu acredito que em algumas escolas isso possa ser o ponto de arranque de facto para... Só não é possível se não houver recursos. Sim, sim. Porque sem recursos não é possível. Nós começamos a caminhar para o final. Luís. Não, só dizer o seguinte: o documento tem para mim várias tem pelo menos uma vantagem, não é? O perfil dos alunos para o século XXI promove a discussão e, portanto, isso é fundamental e é muito importante. Já é importante. É muito importante que se promova a discussão. Eu continuo com esta visão pedagógica que tenho e este conflito de interesses comigo próprio, respeitante à integração curricular e àquilo que eu penso que pode resultar da aplicação desta técnica pedagógica, porque procuro ter esta visão de 360 graus que eu não encontro sinceramente não encontro no documento, mas pode ser dificuldade de leitura minha, admito que sim. E dizer outra coisa que para mim é muito importante. Eu a pergunta mais difícil que tenho na vida para responder, felizmente não é todos os dias, é porquê? Essa para mim é sempre a pergunta mais difícil de responder. É aquela pergunta muito simples, não é? Porquê? Porquê que é esta matriz? Mas porquê que é esta matriz? Não pode ser outra? Porquê? Desafios para a vida adulta. Mas porquê estes? Não podem ser outros? Dos alunos. Não é? Desafios dos alunos. 25%, disseste tu. Então, mas 25%, porquê? É um começo. Não pode ser 24? Pode. Não pode ser 26? Até pode ser 30. É como aquela discussão, mas porquê é que o déficit tem que ser 3%? Mas porquê? Mas porquê? Quer dizer, não pode ser 4? Não pode ser 2? Isso é a mesma coisa porquê? que a Toriga no vinho tem uma porcentagem de 80% e não tem de 75%. Mas se tu fizeres a pergunta porquê, encontras a resposta. Mas eu estou-te a dar, né? Ok? Agora, é essa resposta dessa visão de 360 graus, certo? Olhando para mim sempre, tendo como critério o sujeito, certo? E, portanto, porquê? Porque é esse que me preocupa, é esse sujeito que me preocupa, seja ele qual for, porque tem motivações diferentes, porque tem objetivos diferentes, porque tem ansiedades diferentes, porque olha para as coisas num mundo de forma diferente e, portanto, é essa... respostas diferentes? Exatamente. Portanto, é essa questão entre a diferença cognitiva e o déficit de alunos, porque às vezes baralhamos estes conceitos, porque baralhamos cultura científica... O déficit de alunos nunca pode ser baralhado porque nós sabemos que não há em lado nenhum. Pois, exatamente, pelo menos na escolaridade obrigatória. E por isso mesmo este documento aponta para a redução do número de alunos por turma. Exatamente, e portanto, quando eu falo no currículo oculto, nas capacidades ocultas, porquê? Eu nunca mais me esqueço, e é uma experiência que tive e que nunca mais esqueci na vida. Eu tive um professor de marketing na Universidade de Salamanca que um dia me perguntou: mas Luís, tu gostas de marketing? Gosto, professor, gosto de marketing. Marketing é uma coisa engraçada. Então, e lês muitos livros de marketing? E disse: leio um livro, 2 livros por mês, vejo muitos papers. Pá, então tu não sabes nada de marketing. Era espanhol? Era espanhol. E eu disse: então porquê, professor? Então porquê, professor? Então, 2006. Mas ele está errado. 2006. Porque ele não estava a atender aqui a Portugal. Lá na Espanha talvez. No mundo inteiro publicam-se neste momento 75 livros por mês de marketing. Se tu só lês 2, vê bem o conhecimento que ainda te fica de fora. E porque, eu já aqui disse e repito... E o que é que respondeste? Já gostava de saber o que é que respondeste. Não, percebi aí, e já o disse aqui no programa, e vou voltá-lo a repetir, é mais aquilo que eu não sei
do que aquilo que eu reconheço que já sei. Mas se soubesse um estudo, ficávamos em malucos. E nós não queremos, não é? E portanto, Estás a ver o que é ler 75% dos livros de marketing? É de um gajo darem doido. não, é sempre a ideia de que nós podemos ter tudo Sim. muito perfeitinho, tudo XPTO. Olha sempre qualquer coisa. E temos que perceber que o universo do mundo, o mundo, a mim venderam-me, já disse aqui no programa, vou voltar a repetir: Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano e Plutão. Agora já descobriram mais 70 planetas, não sei aonde, O sistema solar já mais não sei quantos. só são 8 agora. Pronto, eu não sei o quê, e tal. Ou seja, Reduziram, não aumentaram. Quando a mim me falaram nos desafios do século XXI, quando eu era garoto, falavam nos desafios do século XXI. Eu chego ao século XXI e já são outros completamente diferentes. Por isso mesmo é que nós, professores, se calhar, ainda não estamos e precisamos de nos preparar para estes desafios. E se calhar este documento, não sendo perfeito, Claro. porque nada é perfeito, pode nos dar algumas pistas para que a situação melhore. Promove a discussão. E, portanto, já é importante termos sobre ele Mas cá vários para as notas pontos de finais, vista. Paulo Barracosa. Epá, Deixa as olha, minhas todas para o Paulo. Não, eu não tenho notas finais. Aliás, só me esqueci de trazer a sobremesa, não é? Mas, Não, as notas finais esqueci-me de trazer o vinho. mas oferta do Paulo, que é maravilhosa, a não é? sobremesa fica para a próxima. Aliás, será bom, será até muito bom trazer uns bombons para o próximo programa. E se tivermos convidados, então trago também a contar com ela. Que é Vamos, para nós já agora iniciarmos. fica a boa nota. Para a sugestão, semana é uma vamos boa falar de sugestão. património e naturalmente com alguém que é conhecedor e seguramente vão gostar de ouvir, Dalila Rodrigues, que foi diretora do Museu Grão Vasco e também diretora do Museu Nacional de Arte Antiga. Vai estar connosco na próxima semana, vai ser interessante. Andavam toda a gente aqui a refilar que não trazíamos aqui o sexo oposto. Ele está cá na próxima. Já tivemos o Banco Alimentar, Já tivemos os tivemos o Banco Alimentar, fingertips, mas- a Joana dos fingertips, e também Mas não é... ao vivo e a cores. Paulo. Pronto, eu era só, já agora, a propósito do que o Luís estava aqui a falar, dos tais 75 livros que saem Bom, também sai muita coisa de nutrição, por exemplo, e que de facto não é por ser publicado que, no fundo, nós tenhamos que ler. Aliás, é impossível nós termos acesso a tudo, temos de ter bons filtros exatamente para ir às boas fontes buscar aquilo que nos interessa. E nesse particular... Eu confesso que sou às vezes até um pouco renitente a ver, não na minha área científica, mas noutras áreas, no sentido de não me condicionar a minha forma de pensar, não é? Isto porque muitas vezes mandam, olha, vai ao Porto ver como é que se faz para fazeres aqui. E eu digo em primeira mão, não, meu amigo, se eu faço... é para sair daqui para o mundo, não é para vir do Porto para aqui, depois daqui para Barbeito ou não sei o quê, não é? Portanto, isso é uma situação interessante. Outra coisa tem a ver com a questão dos planetas e, curiosamente, o exemplo do sistema solar até é um exemplo engraçado porque a Terra reduziu, em vez de aumentar. É óbvio que o conhecimento e a capacidade física permite que nós hoje vejamos muito mais longe outros sistemas solares, etc. Mas eu recordo-me bem o meu sobrinho inglês, o Martim, que nas últimas férias no Algarve, a primeira coisa que ele fez à noite foi: epá, tanta estrela, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que de facto às vezes são aquelas coisas mais simples que nos deixam de facto surpreso, e porque ele no céu de Inglaterra não tem este brilho, e de facto e nós temos aqui e não o sabemos valorizar, não é? Nem aqui, nem em Almeida, onde eu já disse uma vez que de facto que a Almeida cria um lema. Eu disse: olha, a Almeida é a única estrela que se vê do céu, e isso são aqueles pequenos pormenores que nos fazem acreditar que nós aqui temos de facto coisas diferentes e do melhor, não é? Eu não fujo à cor, e para falar dos livros e para falar da minha área, no treino desportivo há 100 mil escritores, autores de livros de treino desportivo. Nenhum deles deu treinador. Luís, notas finais. O melhor livro está numa toalha de Não, mesa. só agradecer ao Paulo, efetivamente, esta degustação. E portanto não tenho Isto mais notas foi de nenhumas. excelência, Luís, foi de excelência, Foi de excelência. A manteiga, então, assim que ele tirou do pacote, notou-se logo. Mas aqui ele já aroma. disse que não deixa levar para casa. E é pena que estes aromas não possam passar pelos microfones da rádio, mas esperemos ter sido testemunhas vivas desses aromas e que,
conseguirmos ter capturado a atenção dos ouvintes para esses aromas. A propósito de aromas, este fim de semana decorre em Sernancelho a Expo Jardim e Máquinas, portanto deem lá um saltinho à Expo Salão de Sernancelho, onde decorre, como disse, este fim de semana a Expo Jardim e Máquinas. Como disse há pouco, nós voltamos para a semana com mais uma emissão da Mesa do Canto, com uma convidada, Dalila Rodrigues. Vamos falar de património. Boa semana. Boa semana para todos. Boa semana.